Laís. Boa noite, governadora. Aproveitando que o senhor já falou do cultivo, há anos o conflito de terras envolvendo o cultivo do dendê faz vítimas no nordeste do Pará. Nessa última sexta-feira, 3 indígenas foram baleados e um deles morreu. Tempos atrás, agora ainda esse ano, 3 indígenas da etnia Tembé também foram baleados. O que o seu governo tem feito para tentar solucionar esse problema que bota em confronto grandes empresas e populações tradicionais quilombolas e indígenas? Antes de ser ativista ambiental, eu sou ecólogo, pesquisador e trabalho com ecologia de palmeiras. Eu sou um grande entusiasta das palmeiras como fontes de matéria-prima para alimentos, construções, diversos materiais, incluindo biocombustíveis. Então, quando eu ouvi falar pela primeira vez do óleo de palma para a produção de biocombustíveis, eu achei que seria uma ótima notícia, né? Porque as palmeiras são altamente produtivas e seria uma forma de nos livrar da dependência de combustíveis fósseis. No entanto, o que a gente viu desde que essa tendência se estabeleceu é que a produção de óleo de palma é extremamente destrutiva para as florestas tropicais. Não é inerentemente destrutiva, não é que as palmeiras são causadoras necessariamente da destruição, muito pelo contrário. As palmeiras de grande porte poderiam ser utilizadas para recomposição de florestas degradadas. No entanto, não é o que acontece. Essa indústria que extrai o óleo de palma para diversos fins é uma indústria muito violenta. E eu vou passar a seguir alguns vídeos que ilustram parte dessa violência antes de ouvir a resposta do governador do Pará para a questão tão pertinente sobre os impactos da indústria do óleo de dendê. No dia 4, no início da cúpula dos povos indígenas na Amazônia, um jovem de 14 anos, filho de liderança, foi baleado. Já está tendo muitos ataques por conta da empresa da BBF. A empresa que transporta DD, que planta DD e cada vez está entrando nas terras indígenas. E aí hoje, dia 7, que ia ter uma reunião do conselho, foi baleado 2 mulheres e um rapaz, né? Então hoje, né, a própria polícia foi lá prender o parente que está baleado. Olha como é a polícia dos municípios. Os direitos humanos aqui, mas não estão respeitando. Precisam urgentemente que a Polícia Federal faça alguma coisa. Já chega de violência, não é só nesse município, todo o município do estado do Pará ou outros da Amazônia do Cerrado está acontecendo muitos ataques. A gente tem que parar com essa violência, urgentemente precisa da demarcação. Urgentemente precisa da demarcação dos territórios indígenas. Já chega de falar de bioeconomia, chega de falar de sustentabilidade se tem uma violência aqui nesse momento. Essa notícia foi publicada no portal G1 do Grupo Globo, dia 26 de abril desse ano. Ministério Público pede prisão de dono da BBF e chefe da segurança por tortura, roubo e dano. Empresa é envolvida na Guerra do Dendê no Pará. Capo Tembé, sou um indígena. No movimento que nós fomos fazer protesto na frente do polo da BBF, fomos recebidos a tiro por seguranças da empresa. Minha irmã ficou gravemente ferida, o meu irmão também. Minha irmã foi conduzida para Belém, no hospital, gravemente ferida. E eu peço que os órgãos de segurança olhem para esse caso e que a justiça seja feita.
Aqui eu não pretendo traduzir o vídeo, eu vou só explicar alguma coisa para quem não entende o inglês. O óleo de dendê, ele é utilizado em uma infinidade de produtos que nós consumimos, inclusive para a produção de biocombustível. But it's most commonly known as palm oil. Global consumption of palm oil has quintupled since 1990. A produção mundial de óleo de palmeira aumentou muito desde os anos 90, porque ela é muito prático, ele tem uma série de usos, ele é fácil de ser extraído, produzido e etc. No entanto, essa produção tem sido responsável pela derrubada de uma imensa quantidade de florestas, causando sérios prejuízos para a fauna, especialmente para os orangotangos, na região da Malásia. Over 62,000 square miles around the world, much of it former forests, were committed to palm oil plantations. That's an area 4 times the size of Switzerland. Palm oil is one of the top 3 drivers of deforestation in Indonesia, a country that supplies more than half of global demand. Each year in Indonesia, fires are set to clear forested lands to make way for palm oil production. Just last year, over 10,000 square miles were torched, creating fires so big they could be seen from outer space. All of this unleashes massive amounts of carbon into the air. Fires in 2015 added more than 2 billion tons of carbon dioxide and other greenhouse gases into the atmosphere. The burning of forests to clear land for plantations threatens the 10,000 square mile Luso ecosystem in Sumatra, the largest intact swath of rainforest in Southeast Asia. It's home to hundreds of unique species and is the only place left in the world where orangutans, rhinos, tigers, bears and elephants live side by side. Aqui imagens de uma série de espécies extremamente vulneráveis, extremamente ameaçadas do Sudeste Asiático, cuja sobrevivência vem sendo ainda mais ameaçada, comprometida pela produção do óleo de dendê. Um orangotango triste, olha, sobre uma floresta desmatada. É de cortar o coração, uma coisa horrível, uma tragédia. Alongside logging and mining, land clearing for agriculture is currently one of the leading causes of deforestation. If consumers don't demand more sustainable practices soon, the products we buy can and will contribute to the loss of the world's rainforests. You can help by purchasing products that do not contain palm oil, or if they do, were made sustainably. Go to takepart.com/palmoil for more information. Primeiro, é importante registrar que, neste momento, esta área do estado, que compõe alguns municípios da região do Vale do Acará, fortemente voltada para a atividade da palma, estão com a presença da Força Nacional, pedida por mim, como governador, já que são áreas de conflito com indígenas, com quilombolas, e discussão a respeito de qual jurisdição de título estas propriedades possuem. Reparem que Helder Barbalho fala em conflito, não é uma questão de conflito, os indígenas estão sendo atacados. Vocês viram a Alessandra Munduruku falando? As terras indígenas estão sendo invadidas. Essa empresa é uma empresa absolutamente criminosa, e não sou eu quem está falando isso, quem fala isso é o Ministério Público. São acusados de tortura. Né? Então, essa empresa tem que ser enquadrada imediatamente. E ele fala que nesse momento a Força Nacional está no local agindo, mas é um problema que vem de longe, não é uma coisa que está acontecendo agora. Né? Então, são empresas que têm um comportamento bandido, violento e que precisam ser enquadradas, senão a mesma coisa terrível que acontece no Sudeste Asiático, ligado à produção do óleo de palma, inevitavelmente vai acontecer aqui no Brasil, e as consequências sociais e ecológicas serão terríveis. Há uma argumentação por parte das comunidades tradicionais de que há um questionamento a respeito da titulação, e este é o pano de fundo deste processo. E nós pedimos a presença da Força Nacional para preservar o direito das comunidades tradicionais. O que nós temos discutido é o processo de regularização fundiária no Estado. Este é um grande gargalo da Amazônia, a solução da regularização fundiária.
Sempre que se fala em desmatamento e violência no campo, aparece essa questão da regularização fundiária como se fosse uma panaceia, como se fosse resolver todos os problemas. É importante destacar que a gente precisa de demarcação de terras indígenas. Veja que ele fala muito em regularização fundiária, mas não fala claramente em novas demarcações, em criação de unidade de conservação. E essa história da regularização fundiária pode ser muito perigosa, porque pode ser a grande liquidação das nossas terras públicas, das quais dependemos para a preservação da floresta. Então, o destino das terras públicas, é claro que é importante, mas ele não deve premiar o grileiro, ele não deve premiar a indústria violenta que se apoderou das terras. Tá? A gente deve favorecer ao máximo a criação de unidades de conservação, o reconhecimento de terras indígenas e de áreas de quilombo e de todas as outras destinações que favoreçam ao máximo a preservação ambiental e a valorização e a proteção das comunidades tradicionais menos favorecidas que ocupem tais áreas. Particularmente no Estado, no ano de 2018, o último ano, o ano que antecede o meu governo, o governo do Estado emitiu 1.700 títulos. Nós conseguimos acumular em 4 anos de governo 13.560 títulos definitivos. Não são concessão de uso e nem títulos de posse, são títulos definitivos. Particularmente para comunidades tradicionais, nós já entregamos 14 áreas todas titularizadas e agora, no mês da Consciência Negra, nós estaremos dando mais 15 áreas, o que zera o nosso passivo de todas as demandas de áreas quilombolas que estejam demandadas ao Instituto de Terras do Pará. Particularmente neste ambiente que você cita, Laís, o que é fundamental? A clareza por parte da Justiça de quem é que tem o direito àquela área. Está judicializado o processo. Ele já não está mais no âmbito, seja do INCRA, seja do Instituto de Terras do Pará. Então, a Justiça precisa decidir quem tem direito a esta propriedade e precisa, a partir daí, garantir o direito à propriedade. Se o direito são dos povos indígenas, está assegurado. Se são dos povos quilombolas, da mesma forma. E se são do privado, da mesma maneira, garantir o direito para que nós possamos evitar. Até porque a atividade... Sem se esquecer da responsabilização sobre os vários crimes cometidos ao longo dos últimos tempos ligados a essas empresas, né? Inclusive acusações seríssimas de tortura e assassinato, como a gente viu no começo desse vídeo. Não é uma questão apenas de garantir o direito à propriedade privada da empresa. Propriedade privada não te dá direito a atirar em povos indígenas, nem torturar ninguém. Do óleo de palma é uma vocação do Estado. O Pará possui hoje 98% de toda a produção de palma do Brasil. Portanto, é uma atividade importante que gera dezenas de milhares de empregos no Estado. E, portanto, deve, inclusive, ser uma agenda cada vez mais potencializada dentro da lógica do biocombustível, da substituição, da composição dos combustíveis fósseis a partir da introdução do óleo de palma, do óleo vegetal, nesta estratégia de matriz energética. A justiça tem que parar com essa violência, urgentemente precisa da demarcação, urgentemente precisa da demarcação dos territórios indígenas. Já chega de falar de bioeconomia, chega de falar de sustentabilidade se tem uma violência aqui nesse momento. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.